Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Yolanda, eu sou uma das mulheres convidadas para participar desse lindo projeto que Deus colocou no coração da nossa líder de Ministério de Mulheres, Kelly. Esse projeto corresponde a esse livro, Heróis da Fé, e nós estamos aqui para compartilhar daquilo que Deus falou no meu coração com você sobre a vida deste homem. Este homem, conhecido como Príncipe dos Pregadores, chamava-se Charles Haddon Spurgeon. Em português, Carlos Spurgeon. Ele, quando criança, já foi uma criança precoce espiritualmente falando. Ele é oriundo de uma família que fugiu da Inquisição contra os crentes no século passado e foram para a Inglaterra morar lá. É filho e neto de homens pregadores da palavra de Deus. E ele tomou para si também essa responsabilidade, esse dever. Mas entendendo que quando criança, esse homem, enquanto era criança, com 5 anos de idade aproximadamente, tinha atitudes espirituais assim, muito além da sua idade, né? Ele se interessou por literaturas evangélicas, literaturas que falavam da palavra de Deus. E tem um livro muito falado, muito citado na história dele, que é O Peregrino. E isso fez com que ele tivesse no seu coração a certeza que Deus o convenceu de pecado, que ele era um pecador. E ele foi crescendo e até a sua adolescência ele buscava como ele poderia se livrar desse pecado. Ele não tinha esse entendimento. E de repente, aos 15 anos, foi 15 anos de idade, ele entrou numa igreja, numa capela, né? Porque ele buscava de igreja em igreja, buscando suprir essa falta e se livrar daquilo que ele entendia através do Espírito Santo ser pecado. Eis que um dia ele entrou numa capela e um homem simples estava falando lá, tomando a vez para falar, porque na Inglaterra nós sabemos que o inverno lá é muito feroz, muito forte, então estava tendo uma nevasca e um carpinteiro, um sapateiro, melhor dizendo, estava pregando. E essa palavra tomou conta do coração de Spurgeon. E foi ali que ele se encontrou. A palavra foi em Isaías 45, 22. Mais para frente eu vou citar para vocês esse versículo para que você guarde no seu coração. Então, a partir daí, aos 15 anos de idade, ele, ao tomar conhecimento e entendimento de como ele poderia se livrar do pecado, que é aceitando Jesus no seu coração, ele foi e mergulhou fundo no trabalho para Cristo. Ele começou a trabalhar, distribuindo panfletos nas ruas, pregando e falando, sendo professor de escolas dominicais. Aos 16, ele fez o seu primeiro sermão e foi convidado, meses depois, para ir ser o pastor auxiliar de uma capela em Waterbeach. E depois disso, ele só cresceu, porque essa capela para onde ele foi, ele tinha 40, e quando ele saiu, depois de 2 anos, tinham 100 frequentadores assíduos. E daí ele foi convidado para ir para uma capela maior em Londres, uma igreja, onde ele chegou lá tinha um lugar para 1.200 pessoas, mas em torno de 200 eram os frequentadores. Mas era um grupo, tinha um grupo que ficava lutando dia e noite em oração para que Deus trouxesse um avivamento para aquela igreja. E o Charles Spurgeon foi para lá. E lá, para 1.200, eles tiveram que crescer, porque tinha muita gente do lado de fora. E eles fizeram uma reforma, enquanto essa igreja era reformada para comportar maior número de pessoas,
ele foi para uma igreja que tinha um espaço para 4.500 pessoas. Só que mesmo assim não era o suficiente. Ficavam pessoas do lado de fora. E ele continuava pregando. Ao voltar para essa que eles fizeram a reforma, não tinha mais lugar. Não era o suficiente. E depois ele voltou para essa de 4.500 lugares e continuava ao redor da igreja, muita gente do lado de fora, mas querendo ouvir um pouco do que aquele homem estava pregando na palavra de Deus. E a partir daí, ele também foi convidado para ir para uma outra capela, onde uns lugares eram de 12.000 pessoas e 10.000 ficaram de fora. Tamanho era o avivamento no coração desses crentes. E depois, ao passar do tempo, eles fizeram um mutirão trabalharam para construir uma capela maior, para 12.000 pessoas, né? E um pouco mais. E de repente, quando ele foi pregar no Surrey Music Hall, que é um lugar que tinha bastante lugares, isso também ficou lotado. No primeiro culto, a perseguição que a família dele passou lá atrás ainda permanecia. Não tão feroz, não tão violenta como antes, mas também tinha perseguição nesse lugar. E a partir daí, ele, nesse dia, os inimigos da palavra de Deus, onde tinha muita gente, alguém começou a gritar fogo, fogo, e essas pessoas entraram em pânico e 7 pessoas morreram. Tantas outras ficaram feridas, gravemente feridas. Charles Spurgeon tentou e ficou calmo para ajudar as pessoas. Mas os inimigos de Deus, que achavam que iam parar a obra de Deus, como sempre enganados, porque ninguém para a obra de Deus. E, pelo contrário, a fama se espalhou, a notícia se espalhou e mais pessoas vieram. Então esse homem passou sua vida toda trabalhando para Deus, com amor no coração. E sua esposa também, chamada Susana Thompson, ela também participava disso, era realmente sua ajudadora, entendendo o trabalho do marido. Eles tiveram 2 filhos. E a partir daí, a palavra de Deus foi sendo disseminada naquele país. E mais, e mais, e mais. E as pessoas ficavam olhando assim. Tinham outros pregadores também. Não era só ele. Por que com ele acontecia isso? Alguém, uma certa vez, perguntou. E ele disse, ele apontou para o chão e disse que embaixo daquela, onde ele estava na capela, tinha uma sala, onde 300 crentes estavam insistentemente orando enquanto ele pregava. E isso assim queimou meu coração da importância da oração. Como esses homens e mulheres venceram com suas dificuldades, sim. Claro que todo mundo tem dificuldade, mas a palavra de Deus tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na oração eles venceram e continuaram. A partir daí, Charles Spurgeon escreveu muitos e muitos sermões, foram publicados, até hoje giram o mundo em várias línguas. Ele escrevia para jornais. E onde ele tinha tanto tempo? Mas Deus faz essas coisas, né? Haja tempo, Deus abre um espaço quando a gente está com o coração aberto. E é o que eu vejo na vida desse homem. Um homem de coração aberto, com o seu coração rasgado para Deus, né? E, de repente, ele se envolveu também em abrir orfanatos, trabalhar com jovens pregadores, fundou colégios para preparar jovens pregadores. Ele viveu uma vida não buscando para si. Hoje ele é famoso, sim,
Ele é exemplo sim, mas na época ele não buscava riqueza, ele queria propagar a palavra de Deus. E ele morreu, morreu jovem, morreu com 57 anos em 1892. Adoeceu, morreu em casa, ao lado da sua esposa, sua ajudadora, e foram 6.000 pessoas que estiveram no seu velório. E no caixão onde ele estava aberto na passagem que foi a causa da sua conversão. E eu vou pedir licença a você para ler aqui o último parágrafo desse livro aqui, dessa parte de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: o túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores no cemitério de Norwood testifica a verdadeira grandeza da sua vida. E o versículo cujo qual foi o responsável, que mexeu no coração, tocou fogo no coração de Charles Spurgeon, fica em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Em seu túmulo está escrito o seguinte: aqui jaz o corpo de Carlos Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu espero, sinceramente, ter te inspirado a buscar mais a Deus, a orar mais e ler sobre este homem. Tem muita literatura sobre ele. Vai mexer sim com você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.